Vamos falar sobre família. Quando a gente perde alguém da família, como é difícil lidar com esse processo, tanto emocionalmente quanto financeiramente. E hoje a gente chama a atenção dos empresários, principalmente quando isso acontece em uma sociedade. Para falar sobre esse assunto, a gente tem a honra de ter aqui conosco no nosso programa o Life Planner Yuri Faria. Tudo bem, Yuri? Tudo bem, Kézia? Obrigado pelo convite. Bom, é uma situação muito delicada, mas é uma realidade na vida de milhares de pessoas no Brasil. Ter sociedade, a gente sabe que é muito comum as pessoas terem sócios, mas quando morre alguém nessa sociedade, a gente sabe que o inventário é algo muito burocrático e as taxas são altíssimas e às vezes fica ali amarrando toda a empresa nesse processo, né? Exatamente, Kézia. Então, assim, a gente não precisa falar também só de empresários, né? Mas qualquer pessoa que tem um patrimônio. Verdade. Então, hoje, quando a gente fala de um patrimônio acima de R$ 600 mil, você já tem ali a taxa do ITCD aqui no estado de Goiás de 8%. Além disso, ainda tem custos com cartório e também custos como advogado. Então, esses custos hoje no Brasil, por mais que são altos, mas se você comparar aí a grandes países como os Estados Unidos, onde é 40%, no Japão, 45%. E o que esses países, são primeiras nações, eles criaram uma ferramenta financeira para poder fugir o máximo possível desses impostos e fazer isso de forma planejada. Mas antes de chegar nisso, o que eu gosto muito de falar, né? Aqui no Brasil, a gente tem muitas empresas que elas começam bem, entra o filho, depois que o pai se ausenta e acaba falindo. Então, isso acontece demais nas empresas. E muitas vezes o pessoal fala, não, é porque o filho não conseguiu tocar a empresa. Mas a realidade não é essa. A maioria dessas empresas foi porque o pai não conseguiu fazer a transição correta para o filho. Então, quando eu falo de uma ausência de um pai desse, eu estou falando de um patrimônio aí de 10 milhões, um filho desse vai ter que ter uma liquidez de pelo menos 1 milhão em caixa, desvinculado do pai, para poder arcar com essas custas de inventário. Tirar isso de um fluxo de caixa de uma empresa, você não está preparado. E aí, muitas vezes, a empresa ela não se recupera. Então, o que hoje, lá fora, eles fazem como ferramenta financeira e que aqui no Brasil a gente está começando, é buscar um seguro vitalício resgatável. Quando a gente fala de um seguro vitalício resgatável, a gente levanta 3 questões. É o único produto que ele não é empenhorável pela justiça, porque está dentro do órgão da SUSEP, não no Banco Central. A gente está falando de algo fora do imposto de renda. Uau. E a gente está falando algo aqui que corre por fora do inventário. Então, é um primeiro dinheiro que a família recebe. Então, a partir do momento que você desenha esse planejamento a médio e longo prazo, esse é o dinheiro que a família recebe primeiro para poder arcar com todas essas custas e aí já vai estar tudo resolvido. Que maravilha. E como que a pessoa tem acesso a esse produto? Por exemplo, a empresa fala, nossa, eu interessei, né? Ou alguém que tem um patrimônio fala, eu preciso desse negócio aí, eu tenho medo, né, que realmente fique tudo travado aqui. Essa é uma análise muito mais detalhista, né? Então, se for empresa, a gente senta com a pessoa e todos os sócios. Se for individual, pessoal, nós sentamos com a família, onde nós vamos levantar todos os bens e fazer o que ela precisa hoje de uma indenização para poder passar por esse período. A vantagem disso tudo é que não é um dinheiro perdido. Porque assim, Yuri, eu estou fazendo todo esse planejamento ao longo dos anos. Chegou lá na frente, eu desfiz dos meus bens, eu não vai deixar nada dos meus filhos, minha empresa quebrou, aconteceu alguma coisa, você resgata esse dinheiro como reserva financeira. Que Você tem o poder de escolha. Então, ele também pode ser uma reserva financeira, além de ser um seguro. Exatamente, uma reserva principalmente impenhorável. Então, o pessoal busca muito isso, porque não tem alcance ali pela justiça mesmo, qualquer problema. E a gente sabe, né, que muitas vezes quando a viúva, né, tem que largar tudo e ir lá trabalhar na empresa, fazer um serviço que ela nem está acostumada, a empresa mesmo tem que se readaptar, esperar o tempo do inventário, é tudo muito burocrático, né? Sócio com sócio já não é muito fácil, né, É Kézia? verdade. Agora imagina se entrar uma terceira pessoa que você não tem relacionamento. Então, quando você vai montar a sociedade, você não pergunta o que o sócio tem de patrimônio. E aquela pessoa, para passar as cotas da empresa para a esposa ou para o filho, eles vão ter que passar por um processo de inventário. Um inventário você não consegue fazer ele parcelado, em pequenas partes. Você só faz ele por inteiro. E se a família não tiver o dinheiro para fazer esse inventário, essa empresa vai ficar travada e ela tem 180 dias para resolver essa questão. E muitas vezes, além disso, essa esposa ainda vai para dentro e tem poderes decisórios, ou o filho que não dá muito bem com o sócio dentro da empresa. Então tem como você amarrar tudo isso
de uma maneira a, no contrato social, através de um seguro de vida, a própria empresa receber esse dinheiro e comprar as cotas do outro sócio, e isso tudo se resolve. Claro que cada empresa é um caso, a gente tem que estudar mais a fundo. Lembrando que tudo é feito pela Prudential. Isso, a empresa é a Prudential, né? Hoje uma das 10 maiores empresas do mundo, né, em gestão financeira, e aonde tem um capital aí que é totalmente seguro. Normalmente grandes empresários até já conhecem a Prudential, mas é muito de fácil acesso em qualquer site e você consegue entender a dimensão dela. A Prudential já está no mercado tem quantos anos? Só 146 anos. 146 anos, é muito conhecido nos Estados Unidos, inclusive, Demais, né? demais. Se for na Times Square hoje, na torre principal no topo, é a Prudential que tem a publicidade lá. E o rendimento da Prudential é espetacular, né? Hoje... Tem perigo de quebrar, porque às vezes as pessoas falam, nossa, e se eu investir, não vai ter o dinheiro para pagar, será que esse negócio dá certo? O que você tem para falar? Então, quando a gente fala de uma empresa de 146 anos, o risco de quebrar dela já é muito pequeno. Sim. Né? Além de mais, uma empresa que foi colocada como uma das 5 empresas impossíveis de quebrar pelo governo americano, né? Passa por auditoria direto, porque o capital dela é tão grande que ela pode até mesmo falir o país. Então, baseado nisso, hoje, quando você pega os scores, todos os balanços da empresa, qualquer empresário hoje, com o mínimo ali de conhecimento técnico, consegue entender que é praticamente impossível ela quebrar. Tá? Que maravilha. E para quem está nos acompanhando agora, o empresário, né? A pessoa que tem aí seus bens, fala, eu preciso proteger meus bens. Área rural também. Área rural fazendeiros também. Que muito, maravilha. muito mesmo. Qual que é o meio de contato? Como é que as pessoas têm acesso a você para entender um pouquinho como funciona esse processo? Ok, a maneira mais fácil hoje é realmente pelo Instagram, né? Então, @yuri.rf. Então, pode mandar um direct lá, nós vamos marcar um café, marcar um bate-papo e eu vou entender como que eu posso encaixar aí para a gente fugir aí muito dessa parte fiscal. Então tá na tela para você aí, o Instagram, acompanhe todas as novidades, tem outros vídeos também esclarecedores, né? Você está sempre postando novidade lá. Sempre. E obrigado, Yuri, pela sua participação. Eu que agradeço. Volta aqui no programa para contar mais novidades pra gente. Combinado então, obrigado, Kézia. Fica a dica para você, proteja a sua família, proteja seu patrimônio, existe esse seguro, inclusive, que é resgatável, incrível.